Então, galera, ou boa tarde, ou bom dia, boa tarde, boa noite. Olá. Antes de começar essa segunda parte aqui, gostaria que vocês pudessem eh, acessar o canal, acionar o sininho, eh, deem um like, né, curtam esse vídeo, compartilhem, que assim vocês vão estar ajudando, né, vão ajudar o professor e eh, esse vídeo também pode ajudar, né, ajudar vocês mesmos de estudos e ajudar outras pessoas aí que vocês possam compartilhar aqui. Ok, então vamos lá, sem mais delongas, no vídeo passado eu expliquei o porquê, né? Falei sobre número de oxidação, carga real em compostos iônicos, ok? E dos íons, ok? Falei sobre carga parcial, falei sobre um pouco sobre essa negatividade, falei sobre ligação covalente, covalente polar, covalente apolar. Enfim, expliquei o porquê desse número jogado aqui, tá, tal. Agora vamos continuar, tá. Normalmente, ligação iônica, ela é dada, tá, entre a metal e a metal. Falei normalmente, tá. E ligação covalente, você vai ver ali, né, também, a metal e a metal, tá, normalmente. Por que que eu falei normalmente? Na natureza, química, física, biologia eh, são ramos, né, da ciência, em que esse instituto se estuda fenômenos da natureza. Na natureza não tem, sempre vai ter sua exceção, ok? E na química não é diferente, tá? Então, normalmente, uma ligação iônica ela é estabelecida entre um metal e um metal. Normalmente, uma ligação covalente ela é estabelecida entre um ametal e um ametal, tá? E a ligação metálica, que vai ser dada em outro vídeo, ela é dada entre metal e metal, ok? Mas vamos lá, no tocante a isso aí, tanto que eu coloquei um asterisco aqui, ó, tem um asterisco bem, deveria ter colocado aqui também, embaixo também. Aí eu coloquei esse asterisco aqui, e tem as exceções. E agora vou falar um pouco sobre essa exceção, só que aqui para falar sobre a exceção, vou começar a introduzir elementos também, até aqui foi ensino médio, mas elementos da graduação, tá? Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho aqui no que é inorgânico, tá? Então vamos lá. Então, primeiramente, né, apresentar para vocês a tabela periódica, tá? Eh, e as exceções, que a regra que eu estou falando da ligação, elas estão aqui nos eh, metais representativos, tá? Eu falei, ligação de metal com a metal, né, normalmente vai ser ligação iônica. Porém, em alguns certos metais de transição, tá? Né, eu vou tirar aqui como exemplo o ouro, né, o ouro, né, deixa eu dar uma aproximada aqui nele, que você pode ver, né, metal de transição, tá? E o número atômico dele, ou seja, a quantidade de prótons dele é 79, é a identidade dele. Se mudar a quantidade de prótons, já é outro elemento, tá? Então a identidade do elemento é o número de prótons dele. Então, dito isto, vamos lá. Então lembre-se que no primeiro vídeo, né, já acessei essa imagem aqui, e agora nós vamos entrar nos outros desenhos. Então eu peguei, ó, note que, né, nós temos alguns metais de transição aqui que tem até uma certa tem uma elevada, né, para os padrões do metal, uma elevada eletronegatividade. Estranho, né?
né? Nós temos aqui o rutênio, o ródio, o paládio, o ósmio, né? O irídio, tá? A platina e o ouro, tá? Eu vou tomar o ouro como exemplo, mas o que eu falar sobre o ouro, tá? A maioria das coisas que eu falar sobre o ouro serve, tá? Para esses outros metais aqui da exceção. A regra de eletronegatividade, né? Da escala de Pauli. Então, por que que... Não, e nota, se eles têm uma eletronegatividade elevada, a diferença de eletronegatividade, né? Ela vai ser ali menor do que 1,7, certo? Se você pegar ouro, né? E interagir, né? E ligar o flúor, né? Não vai ser uma, não vai ser uma substância iônica, né? De ligação iônica. Não vai ter o caráter iônico ali, né? Não vai ser uma substância de caráter iônico bem proeminente. Vai ser uma substância de caráter covalente. Estranho, né? Metal ligando a um metal e a ligação ali tem um caráter covalente maior. Então vamos ver, isso aqui já é conteúdo de graduação, tá? Mas vamos lá. Então, né, eu fiz a distribuição eletrônica do ouro. Sempre assim, em química inorgânica, quando perguntar alguma coisa, cara, sobre algum elemento, alguma coisa, faz a distribuição eletrônica dele, que aí você vai ver a característica desse elemento, né? A peculiaridade dele. Então, né, eu botei o diagrama de Pauli aqui para ajudar, né, nessa distribuição eletrônica do ouro, ok? Tem aqui, o número atômico dele é 79. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica até alcançar esse número, 79, ok? E porque eu coloquei aqui, né? Essa é uma forma mais fácil de fazer, mais rápida, né? Vai te requerer muito tempo. Você dominar isso aqui, você vai fazer a distribuição mais rápida, né? Então, o xenônio é o gás nobre mais próximo, vamos dizer assim, mais acima, né? Mas é o gás nobre na tabela periódica acima do ouro. Então, normalmente a gente faz esse tipo de, de é, tá vendo aqui, ó, xeônio, né? Xenônio, ok? Então, xenônio. Xenônio, o número dele é 54, né? O número atômico dele é 54. Então, a gente pega o xenônio, né? E corta caminho, né? Tipo um corta-caminho, né? E coloca o restante da distribuição eletrônica para completar 79, entendeu? É isso que a gente está fazendo aqui, é isso que eu fiz, tá? Foi o que eu fiz, tá? E essa distribuição eletrônica, tá? Eu vou fazer uma aula só disso, mas ela segue, né, esse padrão aqui do diagrama de Pauling, tá? E os subníveis aqui, né? Os orbitais, vamos dizer assim, seguem uma ordem de energia, né? Quanto mais para baixo, mais energético ele é, entendeu? E quanto mais você segue aqui, né? Nesse trajeto aqui, né? Nesse trajeto do diagrama de Pauling, mais energético é o orbital, tá? E a tendência dele, ele se direciona para baixo, né? Enfim. Então, ok. Tá? Então aqui também está a representação do ouro. Claro que a representação ali de Dalton, ok? Vai ficar mais visível para vocês, tá? Em que ele tem aqui, ó, 6 camadas, tá certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6 aqui, né? 5, esse 4, eles indicam um número quântico principal, que é o número de camadas. Então, nós sabemos que tem 6. Aí tem o número quântico secundário, ou azimutal, né? E é referente ali ao subnível desse orbital. Depois eu vou explicar tudo isso, o que é orbital, né? Enfim, tá? Esse orbital.
Então, esse número secundário, tal, ele dita a forma. Eu tô pela representação que eu tô colocando aqui, tá? Essas camadas, né, que dentro dessas camadas tem os subníveis eles têm outro formato, outra forma, entendeu? Depois eu vou mostrar, entendeu? Então, esse número secundário, azimutal, ele indica isso, entendeu? O formato que vai ser esse orbital, ok? Aí nós temos o número quântico magnético, e que vai indicar ali onde o elétron, assim, onde possivelmente, né, a probabilidade desse elétron estar ali presente, né, nesse orbital, tá? Onde ele vai estar, né, em qual localidade, um quartinho, né? Qual quarto que ele vai estar, ficando a grosso modo, né? Temos a camada, que é o prédio inteiro, vamos supor assim, uma cidade, aí vai diminuindo, tem o subnível, é a rua, entendeu? Aí daí o número magnético vai indicar, não, vamos botar assim, a casa é a camada, vamos supor, né? A rua, é a rua onde você mora, é a camada. Aí o subnível é a casa onde você mora, entendeu? E o número magnético é o quarto onde você provavelmente estará. Você é como se fosse o elétron, né? Representando o elétron, ok? E nós temos o spin, que aí é outra coisa, é o momento angular, né? Que vai indicar o movimento, mais ou menos, a rotação do elétron sobre o seu próprio eixo, ok? E vai aí contribuir para o campo magnético, que é outra coisa, ficar mais à frente. Mas enfim, tá? Então fiz aqui uma representação de Dalton do ouro, tá? O que eu fiz aqui? Eu coloquei um núcleo, já falei que o número atômico dele, a quantidade de prótons, né? É 79. E o número de massa desse ouro normalmente é encontrado como é, 197 unidades de massa. Tá? E a- o número de massa dele corresponde, né, o somatório do número de prótons e nêutrons. Lembra que eu falei no outro vídeo? Vou deixar aqui também na descrição. E o núcleo normalmente é formado por prótons e nêutrons. Então, o somatório de prótons e nêutrons corresponde ao número de massa desse átomo, ok? A maioria da massa, grande maioria da massa desse átomo não está aqui nos elétrons, tá? Não está nos elétrons. Os elétrons têm uma massa ínfima, tá? A massa do átomo está mais representada no núcleo, tá? Através de seus prótons e seus nêutrons, tá? No caso do ouro, ele tem 128 nêutrons, tá? E pode ser variável. Se ele perder nêutron ou ganhar nêutron, ele vai continuar a ser ouro, tá? E o que importa para a identidade do ouro é o número de prótons, ok? Então, o ouro ele pode se encontrar na natureza vários isótopos, e vários isótopos de ouro, tá? Com várias variações aqui na quantidade de nêutrons dele, tá? Então, você vai vários isótopos. Mas se mudar o número de prótons, vai ser outro elemento, não vai ser o ouro, tá? Guarde isso. Pode ter uma aula só de. Enfim. Então nós temos aqui o elétron, né, que é representado por esse aqui, ó. Esse elétron aqui, de ouro, tá? O grifo claro, esse elétron mais externo, é representado por esse aqui. Se você der um pause e contar a quantidade de elétrons, você vai ver que tem 79 elétrons aqui, ok? Beleza? Beleza. Nota que ele é um elemento muito pesado, né? Em comparação a muitos outros elementos da tabela periódica. Muito pesado. Tá? Por exemplo, nós temos aqui o hidrogênio tem massa, né? O número de massa dele é 1, ok? E por aí vai, você vai ver os outros elementos aí, entendeu? Mas eu falei logo do mais leve, é 1 de massa. Olha o ouro, 197 unidades de massa. Então, ele é muito pesado, guarda essa informação. Então, é a característica, né, dos metais
transição, ok? Metais de transições costumam terem elementos bastante pesados, ok? Beleza. Nota aqui também outra coisa, tá? Uma coisa aqui, para poder prosseguir. Fiz uma representação de um átomo aqui qualquer, não sei que o átomo, coloquei quantidade indiscriminada de elétrons, nem, né, contei muito. Mas note que eu falei, né, o núcleo é positivo, por causa dos prótons, e os elétrons são negativos, tá? Né, tem carga negativa. Próton tem carga mais 1, elétron tem carga menos 1. Ok? E eu falei, né, cargas opostas se atraem, tá? Primeiramente, se as cargas se atraem, como é que por exemplo, eu vou dar exemplo, esses elétrons aqui que são mais internos, não se aproximam mais do núcleo. Eu falei de números quânticos, eu falei para vocês. Antes de entrar em números quânticos, o que acontece? Nós temos aqui campo elétrico, né? Campo elétrico referente às cargas né, do elétron e do próton, né? Nós temos o campo elétrico formado aqui. Se a gente fosse pensar só no campo elétrico, realmente, eles iam se atrair, tá? Mas só que esses elétrons, eles estão em movimento aqui na eletrosfera, né? Isso pensando no elétron como uma partícula subatômica. Tem outra definição também para elétron, vou entrar depois. Mas pensando na partícula, né? Eles estão em movimento. Então, se você pegar campo elétrico, né? Força elétrica, acho que é força elétrica. Enfim, campo elétrico com movimento, nós temos o que nós chamamos de campo magnético. Então, um elétron, tá? Ele, em movimento, ele tem esse campo elétrico que acaba não permitindo que esse elétron chega numa dada distância em que ele não se aproxima mais do núcleo, por causa desse campo magnético. Mas ele tem que estar em movimento, né, para isso acontecer. Beleza? Então, ele realmente é atraído pelo núcleo, só que chega a uma certa distância, ele não é mais atraído por causa da própria movimentação dele, que gera um campo magnético, tá? Já que ele tem campo elétrico. Beleza? É física, estou dando física conceitual. E esses elétrons aqui, e também poderiam se repelir, né? E tal ponto de desviar também essa trajetória dele. A explicação tá aí também. Cada um tem seu spin. Cada um, e o spin, né, o momento angular, está relacionado ao movimento, né? Cada um tem seu spin. E esse spin cria um campo magnético. Esse campo magnético também chega a uma dada distância em que eles não se repelem mais. Ok? A explicação é a mesma. Tá? Só que, vocês concordam comigo que aqui, né, nós temos uma carga, um número atômico, okay? Que é representado pela letra Z. Tá? Só que, por exemplo, essa atração sentida do núcleo, né, essa atração sentida desse elétron mais próximo, ela é diferente desse elétron mais externo. Concorda comigo? Tá? Então, nós vamos entrar num conceito aqui chamado de carga nuclear efetiva, que é vamos dizer assim, a força sentida, vamos dizer, né? É a força real sentida pelo elétron, tá? Dado que os elétrons mais internos, eles vão sentir mais a carga do núcleo em relação aos elétrons mais externos. Por quê? Por quê? Por causa da blindagem dos próprios elétrons mais internos. Os próprios elétrons mais internos, eles exercem uma blindagem, né, para essa força sentida, vamos dizer assim, do elétron mais externo, tá? E a blindagem aqui é representada pela letra S, tá? Então, a carga nuclear efetiva, tá, sentida
pelo elétron mais externo, vamos supor, né, pelo elétron mais externo, ela vai ser a diferença, não concorda comigo? Porque aqui é, é essa força exercida pelo núcleo, né, ela vai ser perdida de alguma maneira, porque há uma blindagem, certo? Dos outros elétrons mais internos. Então, uma explicação bem esdrúxula, isso é a definição de carga nuclear efetiva, né, José? E guardou isso? Vamos agora para o átomo de ouro, tá? Nota, né, ele tem bastante camadas, tem bastante elétrons internos que exercem essa certa blindagem. Só que, lembra que eu falei do número quântico secundário azimutal? Lembra, né, que é o número secundário? A forma do subnível ali, né, uma camada tem vários, pode conter vários subníveis, vários quartinhos. Esses quartinhos vão ser de vários formatos, tá? A primeira camada, ela só tem um quartinho, assim, ela só tem um subnível, tá? A partir da camada 2, vão ter terão mais de um subnível, tá? Mais de um subnível. O número quântico, de acordo com o número quântico secundário aumenta, tá? Eu vou ter mais orbitais. Depois eu explico. Mas eu vou apresentar uma gravura aqui, tá? Então, note que o ouro, tá? Assim como os metais de transição, eles têm o subnível F e o subnível D. Isso vai dar uma grande diferença, tá? Eu vou afirmar aqui para vocês. A blindagem dos subníveis D e F, elas não são tão efetivas, dado o formato dele. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, para começar a explicar um pouquinho sobre isso, né? Eu falei os números quânticos, eles não saíram, eles não surgiram do nada, tá? Eles surgiram através da equação de Schrödinger, é assim que se fala, o negócio Schrödinger, tá? Schrödinger, tá? Foi um cientista aí, eu esqueci o país, não foi Alemanha não. Vou ficar devendo, mas eu coloco aí no balão, tá? Em que ele chegou nessa equação dada com o próprio nome dele. O que significa essa equação? Lembra que eu falei que no início da explicação do vídeo, eu tratei o elétron como uma partícula subatômica. Só que eu vou resumir, não vou nem falar o porquê muito, vou gravar um vídeo só disso. Mas o elétron, depois de vários cientistas, inclusive este que eu digo, né? Schrödinger. Esse cara aqui, ó. Vou mostrar. Esse cara aqui, ó. Schrödinger. Ok? Ele... não foi ele, tá? Foram os anteriores. Eles chegaram à conclusão de que o elétron, ele tem um comportamento dúbio, ele tem um comportamento dual, melhor dizendo. Ele pode ser uma partícula, pode ter massa, ou ele pode se comportar como uma onda eletromagnética, e não ter massa, tá? Então, essa equação aqui, Schrödinger, tá? Ela refere-se, tá? Ela descreve, lembre-se que eu falei dos números quânticos? Então, ela descreve como o estado quântico de um sistema físico muda com o tempo,
tá? E como o elétron, ele é uma onda, pode se comportar como uma onda, nessa equação nós temos uma função de onda, que é representada por essa letra grega aqui, chamada de φ, né? Φ, ok? É o que nos interessa, tá? Ela é uma equação diferencial, né? Se você, eu estou falando com o pessoal da graduação, é uma equação diferencial em que nós temos aqui a variação, né? É uma taxa de variação da equação de onda em função do tempo, ok? Então, a equação de Schrödinger ela é uma equação diferencial, ok? Nós temos aqui, tá, o operador Hamiltoniano, tá? Esse operador é em relação à energia total do sistema. Lembre-se que eu falei que é uma equação, é uma equação que descreve o estado quântico de um sistema, ok? De um sistema físico. Então, a energia representa a energia total desse sistema físico, ok? Tá? Seja ali energia cinética, potencial, enfim, outros tipos de energia, energia total, tá? Esse I tá lá no ensino médio, que a gente aprende, é um número complexo, tá? Complexo, menos 1, né? O I é igual a menos 1, certo? Tá? Menos 1. E essa aqui é a constante simplificada de Planck. A constante em si, Planck, ela é representada pela letra H. Tá? Mas quando ela tem esse tracinho, ela é a constante de Planck simplificada. A constante de Planck, ela tem, eu não sei o valor exato, mas ela é 6,6 alguma coisa, 10, a grandeza dela é 10 a menos 34. Acho que é 10 a menos 34. 10 a menos 34. Ou 10 a 34. Eu não sei. Pera aí. 10 a menos... 10 a menos 34. Tá? 10 a menos 34 metros ao quadrado, metros ao quadrado, quilograma por segundo. Ok? Então, enfim, a ordem de grandeza dela é 10 a menos 4. 6,6, 10 a menos 4. A simplificada, né, que é que você pega essa constante e divide por 2π, tá? Divide por 2π, vai dar o valor de 1, alguma coisa, 10 a menos 34. Ok? Vezes 10 a menos 34. Tá? E o que mais interessa aqui pra gente, tá? É a função de onda, que é o π, tá? Que é o π. O psi, por si só, não significa muita coisa, só significa que é uma função matemática de onda, tá? Que está aqui, né, nessa equação de Schrödinger, que vai estar lá, né, o estado desse sistema. Φ. Ok? Mas quando você eleva ao quadrado, essa função de onda, você tem o orbital. Lembra que eu falei lá no início os números quânticos do orbital, vamos dizer, né? É aqui o orbital. E o que é o orbital? O orbital é o quadrado de uma função matemática de onda em que vai dizer para você a probabilidade do elétron estar naquele átomo, né? Naquela camada. Entendeu? É isso. A resposta completinha é ok. Dito isso, né? Nós temos os números quânticos que eu já disse, já falei um pouco sobre eles.
E o que nos mais importa aqui é o número secundário, o número azimutal, né, para explicar o porquê do orbital, né, dos orbitais S, dos subníveis, né, vamos dizer, dos subníveis. Aqui está, do orbital S, do orbital P, do orbital D, né, desculpa, do orbital D e do orbital F, né, eles não terem uma blindagem tão efetiva, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo formato. Isso aqui é o que a gente aprende no ensino médio, né? O S, né, tem um quadradinho, né? O P tem 3 quadradinhos, né? O orbital P, o subnível P, ou aqui também pode se chamar de orbital, enfim. O D, ele tem 5 quadradinhos e o F tem 7 quadradinhos, tá? Beleza? Ok. Note que aqui, né, aqui nós temos o orbital 1S, tá? Ele é uma esfera. O formato dele é uma esfera. Beleza? Note que aqui e o orbital S, ele contempla, né, todo o espaço, todo o volume dele ali, né? Se a gente for pensar na densidade na probabilidade, densidade de elétrons aqui, né? Então, né, essa, né, no orbital S, essa é toda a probabilidade do elétron estar ali, ok? A densidade de probabilidade é baixa, é alta, né? Grande. É um formato esférico. Note que no orbital P, nós temos aqui dois lóbulos, tá vendo? Dois lóbulos, né? A gente pode ver aqui. E outra coisa, né? Esses quadradinhos representam, né, cada subnível, tá vendo? Cada orbital, vamos dizer assim, melhor orbital. Nós temos aqui, né, o orbital PZ, se quiser colocar aqui embaixo, PZ, PY, PX, ok? Então são os eixos, né? Um está no eixo Z, outro está no eixo Y, outro está no eixo X, tá? Mas nós temos aqui uma região, né, de encontro desses lóbulos, tá vendo? São chamados de nó, regiões nodais. Essas regiões nodais, né, é onde a probabilidade do elétron se encontrar ali, né? Nota que eu falei que o orbital é o quê? O orbital é uma função matemática que a gente está vendo aqui, né? Apresentada nesse gráfico, por exemplo. Aqui também poderia ter um gráfico, né? Poderia ter eixos aqui desenhados, mas não estão. É uma função matemática em que representa a probabilidade, a densidade de probabilidade de onde o elétron pode estar, né? A probabilidade de onde o elétron pode estar, ok? A probabilidade do elétron estar ali, né? Vamos ficar redundante, né? A probabilidade de onde o elétron pode estar, redundante. Mas é a probabilidade de onde o elétron está, ok? Note que eu não falei, não dei certeza. Probabilidade não dá certeza de nada. Mas a probabilidade de estar ali é alta, né? Dentro desses lóbulos aqui. Tá? Nessa região onde não tem lóbulo, né? Nessa região aqui, nesse nó, que é o encontro desses dois nódulos, a probabilidade é zero de encontrar elétron. Zero. Guarda isso. Tá? Então, o P. Olha o D. O D, né? Mas os seus orbitais ali tem já 4 nódulos, né? Desculpa, 4 lóbulos, certo? E se você fizer um corte, aqui dá para enxergar melhor, né? Ó, fizer um corte, tenho agora 2 regiões nodais, ok? 2 regiões em que a probabilidade do elétron ser encontrado é zero, ok? Beleza? Aqui também, se você for ver, né? Cada quadradinho representa, né, um orbital, né? Então, pode ter esse aqui, aí tu escolhe. Mas esses 5 aqui estão representados por esses 5 quadradinhos, cada um, né? Entendeu? Beleza. Note
que a quantidade de nódulos, de regiões com probabilidade zero de encontrar elétron, aumentou, né? Do P para o D. E o do F? Do F também. Do F, você vê aqui, ó, o orbitais até com 8 nódulos, 8 regiões nodais, né? Desculpa, 8 lóbulos, ok? 8 lóbulos e até 4 regiões nodais, né? 4 regiões nodais. Se você for ver, por exemplo, vou desenhar assim, dá para enxergar melhor. Tem aqui, tem aqui, aí tem, lá, e tem um aqui. Você, opa, tá mal desenhado, mas se você traçar, tem uma região nodal aqui, duas, né, não, uma, duas, três, vai ter aqui 4, né? Se você fizer aqui no programa, ó, uma, ó, tá mal desenhado, mas consegui enxergar, né? 4 regiões nodais, beleza? É, ó, uma vertical. É, aí se você fizer aqui 2, pra cá, 3, pra cá, e na horizontal 4. Então tem 4 regiões nodais, beleza? 4 regiões em que o elétron tem a probabilidade nula de ser encontrado. E zero chance de ser encontrado. O que você quer dizer com isso? Esses, no tocante à blindagem, tem um conceito chamado de penetração. O que é a penetração? A penetração, ela se refere, né? Refere-se à probabilidade de um elétron em um orbital estar mais próximo do núcleo, ou seja, de ser atraído para o núcleo. Pescou? Então, vamos lá. Seguindo essa definição, no orbital S, a probabilidade de um elétron estar localizado mais próximo do núcleo, visto que não tem nenhuma região nodal, assim, o 2S tem uma, tá? E o 2S é uma esfera dentro da outra, tá? E a maior é uma esfera maior. O 2S é uma esfera maior, que é um S, e dentro dela tem outra esfera. Essa região aqui, de encontro das duas esferas, é um nó também, tá? Aqui a probabilidade de encontrar um elétron também é zero, tá? Mas não é, mas aí que tá. Aqui a representação de um 2 é um 2P, mas um 3P é como se houvesse mais um nódo aqui. Vai ter um nódo aqui assim, entendeu? Vai ser assim. Aí vai ter mais um nó, aí vai ter, entendeu? Aumenta. O que eu tô querendo dizer é que quanto mais vai aumentando o número principal, né, o número de camadas, mais regiões nodais vão ser acrescentadas, entendeu? Então, né, e essa aqui é a região, é um exemplo de um 3P, tá? É um P, vamos dizer assim, é um PZ, né, de um 3P, de um orbital 3P. Aqui é um 2P, não, 2P6, né? 2P, que é o orbital 2P. Esse aqui é exemplo de um orbital 3P. Entendeu? Então, quanto mais você vai aumentando o número de camadas, mais regiões nodais você vai encontrar no subnível, no orbital. Ok? Entendeu? Aqui é um P, aqui é o 2P. Então, aqui já tem mais um, né? Acrescentou uma região nodal. Ali também, aqui também. E assim sucessivamente, tá, galera? No orbital D, no orbital F também. Mas, enfim, seguindo essa lógica, né? Então, aqui, se você vai ver, né? Aqui a probabilidade, né? De um
probabilidade de um elétron em orbital estar localizado mais próximo do núcleo é maior do que essa. Porque aqui tem região nodal, tem região que não tem elétron. Aqui também tem mais ainda, né? Aqui tem mais regiões nodais do que o P. E o F tem muito mais regiões nodais do que o D. O que eu quero dizer com isso? A penetração, tá? A penetração é a penetração do S, ela é maior do que a penetração do P. Por quê? Aqui a probabilidade, né? Eu não falei que a definição de penetração é a probabilidade de um elétron encontrar mais próximo do estar mais próximo do núcleo, certo? Então aqui tem mais probabilidades, né, de encontrar elétron, né? O elétron. Aqui tem regiões nodais, então nessas regiões nodais a probabilidade despenca. Então esse aqui, o S é mais penetrante que o P, que é mais penetrante que o P, que é mais penetrante que o F. Tendo em vista esse conceito de penetração, né, você analisando os formatos, o número quântico secundário, né, do tal, agora a gente pode voltar lá pro ouro. Eu tenho orbitais com pouca penetração, ou seja, uma blindagem menos efetiva. Conseguindo entender? Então, com essa blindagem menos efetiva, ou a blindagem menos efetiva, a carga nuclear efetiva, né? Porque aqui eu vou estar diminuindo a blindagem, certo? Se eu estou diminuindo a blindagem, a carga nuclear efetiva vai ser maior, certo? Né? Tá negativo aqui, ó. Tá negativo. Eu estou diminuindo. Eu estou diminuindo, eu estou subindo a carga nuclear efetiva. Esse elétron aqui, ele sente muito mais a força do núcleo, né, do que o normal, tá? Então, isso, por esse elétron mais externo, né, sentir bastante a força do núcleo, ele é difícil de ser tirado. É um pouco mais difícil do que o metal. O metal, ele perde, a característica do metal é perder esse elétron com facilidade. O ouro, ele não perde esse elétron de valência, né, da última camada com facilidade. E com isso aumenta a eletronegatividade. O ouro, ele tem ele atrai outros elétrons de outros átomos para ele com facilidade, né? Entende? Por isso que a eletronegatividade do ouro é alta. Essa explicação serve para esses outros aqui, tá? Então é só você fazer a distribuição eletrônica que você vai ver, entendeu? Você vai entender mais ou menos, né, as propriedades periódicas, as propriedades físicas, químicas, enfim, do elemento. Então, finalizar essa parte, né, para finalizar essa parte, por isso que então tá, então metais de transição, normalmente eles vão destoar um pouquinho, essas suas características, né, do grupo, enfim, vão destoar um pouquinho devido à presença desses orbitais D e F, entendeu? Mas precisa ter feito um estudo minucioso e peculiar em cima dele, né, para encontrar justamente essas peculiaridades, ok? Então, por isso, eu não posso afirmar que toda ligação metal a metal é ligação iônica. Toda ligação a metal é ligação covalente. Porque há metais, transição, que se ligam a outros metais
que vão configurar a ligação covalente, né, e já, eh, e já não vou dizer refuta, entendeu, mas o que já apresenta algumas exceções, né, e já refuta no sentido de eu afirmar que todos, né, que em que não há exceção. Ok? Então, eu vou finalizar essa parte e vou continuar em outro vídeo, tá? Então valeu galera, tchau, tchau.